Este é o trabalho do meu grupo de funções orgânicas e nele nós falaremos de 5 funções. A primeira função é o ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, eles são compostos que possuem o grupamento carboxila, e essa carboxila, ela se encontra na extremidade da cadeia. A carboxila ela é formada de um grupo carbonila, que é o C dupla O, mais a hidroxila, que é o OH. Em geral, os ácidos carboxílicos, eles são mais fracos que os ácidos inorgânicos, e também são mais fortes que os outros compostos orgânicos. Em relação à nomenclatura, usa-se a palavra ácido mais um prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos. Por exemplo, um carbono usa-se met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, e assim sucessivamente. Em seguida, usa-se um infixo, que vai indicar o tipo de ligação entre os carbonos. Se a ligação for simples, usa-se a palavra an. Se a ligação for dupla, usa-se a palavra en. E se a ligação for tripla, usa-se a palavra in, mais a palavra oico no final. Aqui nós temos algum exemplo. O primeiro exemplo é o ácido metanóico. Nós temos aí a sua molécula. O ácido metanóico, ele também é conhecido como ácido fórmico, por conta de que a primeira vez que o ácido foi isolado foi na dissecação de uma formiga. Temos também o ácido etanóico, temos também o ácido propanóico, que é utilizado na conservação de pães, e temos também o ácido butanóico. Algumas características. Os ácidos carboxílicos, eles são substâncias polares, devido à presença da carboxila. São ácidos fracos, com grau de ionização menor que 5%. Eles podem formar ligação de hidrogênio entre si, ou com moléculas de outra espécie, como a água. E por essa razão, os ácidos carboxílicos, eles apresentam praticamente o mesmo comportamento dos alcoóis, em relação à solubilidade. Os ácidos, que contêm até 4 carbonos, são líquidos incolores, miscíveis com a água. Já os que contêm de 5 a 9 carbonos, são líquidos incolores e viscosos, sendo muito pouco solúveis. Os ácidos com 10 ou mais carbonos são sólidos brancos, são semelhantes à cera e são insolúveis em água. Já os ácidos carboxílicos são solúveis em solventes menos polares, como éter, o álcool e o benzeno. Os 3 primeiros ácidos, o metanóico, o etanóico e o propanóico, são totalmente miscíveis em água. A solubilidade ela vai diminuindo com o aumento da cadeia carbônica, e acima de 6 carbonos são considerados insolúveis. Os pontos de fusão e ebulição são maiores que os alcanos, que os aletos de alquila, os aldeídos, acetonas e os alcoóis, e são de similar peso molecular, devido à formação de maior quantidade de ligação de hidrogênio. O próximo grupo funcional são as amidas. As amidas são compostos orgânicos nitrogenados, que são derivados dos ácidos carboxílicos, substituindo o grupo OH por um grupo NH2, como está sendo observado aí na figura. Temos alguns grupos, né? Temos a amida não substituída, temos a amida monossubstituída e temos a amida dissubstituída. A primeira, ela apresenta 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio. Já a amida monossubstituída, ela apresenta um hidrogênio substituído por um radical. A amida dissubstituída, ela vai apresentar 2 hidrogênios substituídos por 2 radicais, podendo ser iguais ou diferentes. Depois nós temos uma classificação das amidas, em primária, secundária e terciária. As primárias possuem um grupo carbonila ligado ao nitrogênio, e o exemplo é a etanamida. Já a amida secundária, ela possui 2 grupos carbonila ligado ao nitrogênio, e um exemplo é a etanoíla etanamida. Já a amida terciária, ela possui 3 grupos carbonila ligados ao nitrogênio. O exemplo é a etanoíla propanoíla etanamida, que são essas moléculas que estão sendo representadas aqui do lado. Em relação às propriedades físico-químicas, as forças de interação molecular. Elas são substâncias bastante polares. Cada 2 moléculas pode fazer até 3 pontes de hidrogênio entre si. Isso no caso das amidas primárias. Em relação à solubilidade, as mais simples são solúveis em águas e pouco solúveis em solventes apolares, como no N-hexano. Em geral, são solúveis em éter. Em relação ao ponto de fusão e de ebulição, possuem os pontos de fusão e ebulição muito elevados. E aqui nós temos uma tabela para exemplificar isso. Pegando como exemplo a butanamida, a gente percebe que o ponto de fusão é de 116 graus Celsius, enquanto o ponto de ebulição é de 2.165 graus Celsius, o que comprova que as amidas possuem alto ponto de fusão e de ebulição. Algumas outras propriedades organolépticas.
A metonamida é um líquido oleoso e incolor de odor característicos. As demais amidas, em geral, são sólidos cristalinos incolores e também se degradam e se desfazem facilmente. Em relação à reatividade, são compostos reativos que são obtidos a partir da reação do ácido carboxílico e da amônia, ou entre o ácido carboxílico e uma amina primária ou secundária. Em relação ao pH, eles possuem um caráter básico muito fraco. Isso ocorre por conta do oxigênio presente no grupo da carbonila. Em relação às amidas, nós temos uma amida especial, que é a ureia. E a ureia, ela é uma diamida do ácido carboxílico. E ela é um dos principais produtos terminal do metabolismo proteico no ser humano e nos demais mamíferos. Algumas propriedades da ureia. É um sólido branco, cristalino, solúvel em água e tem ponto de fusão de 132,7 graus Celsius. Uma curiosidade é que a ureia foi o primeiro composto orgânico a ser sintetizado, e isso ocorreu em 1828, e ela foi sintetizada a partir do aquecimento do cianato de amônio. Algumas aplicações da ureia. Ela é utilizada na manufatura de plástico, para alimentação do gado, ela também pode ser encontrada em condicionadores de cabelos e etc. O próximo grupo funcional é a cetona. A cetona, ela tem um C dupla O no meio, centralizado, e é ligado por dois radicais, podendo ser diferentes ou não. A sua nomenclatura começa-se com a quantidade de carbono, o tipo de ligação, mais o sufixo ona. A classificação das cetonas ela é feita a partir da quantidade de carbonilas, que é o C dupla O, que está presente na sua composição. Dessa forma, as monocetonas têm apenas uma carbonila e a policetona possui duas ou mais. Elas também podem ser simétricas ou assimétricas. As cetonas simétricas elas são ligadas à carbonila por dois radicais idênticos, já as assimétricas por dois radicais diferentes. As cetonas são compostos que apresentam um grupo carbonila no meio da cadeia, ou seja, é um carbono secundário. São formadas pela oxidação dos álcools secundários, onde o átomo de hidrogênio, que está ligado ao oxigênio, é retirado e o átomo de oxigênio passa a fazer uma ligação dupla com o carbono da cadeia. As cadeias dessa classe de compostos podem ser tanto abertas quanto fechadas. E na indústria, ela é muito utilizada na extração de óleos naturais de flores e frutos. Ela também pode ser utilizada na separação da cocaína das folhas de coca e por isso tem um uso bem fiscalizado. Em geral, são líquidos de odor agradável. Muitas cetonas artificiais e naturais são usadas como perfumes e alimentos e algumas como substâncias medicinais. Além de ser usada na extração desses óleos vegetais, de matéria-prima, as cetonas também servem como solvente de tinta, verniz e na preparação de seda. E a mais conhecida é a propanona, que é utilizada na retirada de esmaltes. As cetonas de cadeias menores, ou seja, de até 10 carbonos, elas estão em estado líquido e são menos densas que a água. Já as demais são sólidas. As cetonas líquidas são parcialmente solúveis em água, com exceção da propanona, que é totalmente solúvel. A solubilidade das cetonas é maior do que a dos aldeídos, pois apresenta maior polaridade por causa do grupo carbonila. A próxima função é o éster. O éster é todo composto orgânico que apresenta essa fórmula genérica. E essa fórmula tem esse R e o R', que são radicais, podendo ser iguais ou não. Os ésteres eles podem ser obtidos a partir da reação de esterificação, que é a reação do ácido carboxílico com o álcool, formando éster mais água. E aí nós temos um exemplo do ácido etanóico reagindo com o etanol e formando o éster e a água. A utilidade dos ésteres. Os ésteres eles têm grande importância na indústria alimentícia. Eles podem formar as estências, que são derivados de ácidos e alcoóis na cadeia curta. Na indústria de alimentos, eles conseguem imitar o sabor e o aroma das frutas, e por isso eles são chamados de aromatizantes. São usados em doces, em balas, em sorvetes, em sucos artificiais. E aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro exemplo é o etanolato de butila, que é uma essência que vai imitar o sabor da maçã verde. É utilizado em gomas e balas de mascar. Nós temos também o acetato de pentila e o antralitato de metila, que são também essências que vão imitar o sabor da banana e da uva, respectivamente. Se o radical ligado à estrutura for longo, ele vai resultar num óleo ou numa gordura. As ceras são éteres e são obtidas a partir da reação do ácido com o álcool. As ceras também são utilizadas na fabricação de graxas, sapatos, e velas, ceras e etc. Em relação à nomenclatura. A nomenclatura oficial da IUPAC
para os éteres é feita a partir do hidrocarboneto correspondente, terminado em ato. A seguir, deve-se colocar a preposição de, mais o prefixo da ramificação, terminado em ila, como é mostrado neste slide. Aqui a gente tem o exemplo do etanolato de etila e a sua respectiva fórmula. E nós temos também aqui o formiato de propila, ou ácido fórmico, e a sua respectiva fórmula. Agora, o éter. Dentro dos compostos orgânicos, o éter ele se identifica pela apresentação de sua cadeia carbônica, tendo 2 radicais de oxigênio no meio. Aqui nós temos um exemplo do éter etílico, e ele é o mais considerado. É um líquido extremamente volátil, incolor e inflamável. E ele é utilizado para fins medicinais como anestésico. E aí nós temos a nomenclatura. A nomenclatura é o prefixo determinado pelo total de carbono, como eu já tinha falado anteriormente, mais a palavra óxido. E aí é assim que se dá o nome aos éter. E aqui nós temos algum exemplo. Nós temos o metoximetano, nós temos o etoxipropano e nós temos o propoxipentano. E este é o nosso trabalho de funções orgânicas.